Olá, esse vídeo é para você que fez cirurgia de catarata e, primeira coisa, já parabenizo por ter passado por essa etapa, né? Todos nós temos receio de enfrentar uma cirurgia, qualquer que seja, né? Então, uma etapa vencida aí, meus parabéns. Meu nome é Pedro Ramon, sou médico oftalmologista, sou cirurgião de catarata e de retina também. E através desse vídeo a gente vai conversar um pouco sobre os cuidados agora pós-operatórios. Então, o primeiro ponto, logo que termina a cirurgia, nos primeiros dias, é natural que a pessoa sinta como que a sensação de areia, por vezes, sensação de peso, tá? Isso é esperado mesmo. E com o passar do tempo, o uso dos colírios, passar dos dias, essa sensação vai melhorando, vai ficando melhor, a pessoa vai sentindo melhor. Outra coisa é quanto à visão também. Então, nos primeiros dias pode sentir uma visão muito turva, uma visão ruim, e também é esperado. Tá? A recuperação da visão é variável. Então, em 15 dias a 45, mais ou menos, a gente tem uma expectativa de chegar na visão final esperada. E também isso depende da lente que foi usada no planejamento cirúrgico. Que tipo de lente foi usada na sua cirurgia. Então, às vezes, um pouco mais cedo ou um pouco mais tarde, essa recuperação de visão tem que ter uma certa variação. Então, é um processo lento que vai acontecendo, tá? Não se preocupar com isso. Segundo ponto, em relação ao uso de medicações. Então, você vai receber uma receita com recomendações dos colírios a serem usados. Deve ser seguido conforme está ali a receita. Geralmente não precisa acordar de noite para pegar colírio, senão não tem necessidade. Durante o dia você faz o planejamento dos pingos lá dos colírios. Se tiver mais de um colírio na receita, não pingar um colírio por cima do outro. Tá? Precisa de um intervalo de pelo menos 10 minutos, é suficiente. E se você já usa outros colírios para outras finalidades, por exemplo, o mais comum é quem já usa colírio de glaucoma, colírio para manutenção de pressão do olho, né? Baixar a pressão do olho, esses colírios devem se manter-se em uso, né? A pessoa precisa manter esses colírios em uso junto com os da cirurgia que foram prescritos. Bom, até que seu médico recomende alguma mudança nesse sentido. Tá? Se você usa remédios via oral, também para outras finalidades, também não precisa mudar isso. Continue usando de forma habitual. Não é esperado nem necessário que mude o uso de medicações rotineiras, né, que você já vem usando pela via oral, pela boca. Então, isso não precisa mudar nada. Tá? Quanto à higienização, eu estou olhando de vez em quando aqui, que eu estou com uma pescazinha aqui para lembrar de tudo e tentar passar o máximo possível das informações. Higienização habitual, é importante ter uma higienização. Tomar banho, lavar o rosto, isso é autorizado. Isso é necessário, na verdade. E aí, sempre com muita delicadeza. Vai lá lavar o rosto, vai tomar um banho, sempre com delicadeza. Tá? É igual como que não operou. Tem que ter a higienização sempre com delicadeza nos olhos também. Mas é necessário. É melhor do que ficar com o olho sujo, com medo e acumular sujeira ali. Precisa da gente ter higienização adequada lá na região. Não precisa ser uma higienização com soro ou contra produto. Uma higienização habitual, rotineira. Não precisa ter grandes mudanças nisso. Tá? Pode usar, fazer seu banho normal, se você usa shampoo, usa condicionador, sabonete um pouco, isso não precisa também ter diferença em relação a isso não, é o habitual. Bom? Pontos importantes em alguns cuidados aí na rotina do dia. Evitar fazer movimento brusco de cabeça, geralmente isso não acontece, mas se há alguma necessidade. Mas você pode baixar o rosto, o pessoal fica com muito medo de baixar o rosto, baixar a cabeça, mas precisa, para você andar, caminhar, tem que olhar os obstáculos no chão. Então isso é necessário que seja normal, fazer esse movimento com a cabeça não tem problema nenhum. O ruim é você fazer um movimento na cabeça e se abaixar para pegar alguma coisa, porque na hora da subida é que você vai fazer um esforço de subida. E aí esse esforço é que a gente prefere que não seja feito. Mas o movimento da cabeça mesmo, de mudança da posição da cabeça, isso não tem interferência nenhuma. Então, tranquilo. Evitar ficar manipulando o olho, né? Tá sentindo alguma coisa no olho, ver lá na receita quais colírios que tem.
para que você possa usar, mas evitar coçar, mexer, manipular o olho. E também evitar toalhinha, né? Enxuga ali no cantinho, guarda a toalhinha, depois vai e usa a mesma toalha, ela fica só acumulando sujeira e você trazendo ali para o olho novamente. Então sempre alguma coisa descartável, ou mesmo vai na pia e faz uma lavagem delicada que é suficiente. Na hora de dormir, não dormir por cima do olho operado, tá? Sempre pode dormir em cima do outro olho, né? Do que não foi operado, ou de barriga para cima, né? Aí é tranquilo. Evitar dormir em cima do olho operado ou também de barriga para baixo, que aí fica o rosto mudando de posição, a gente às vezes pode perder o controle. Então, com a barrigazinha para cima aqui ou virado em cima do olho que não operou. Tá? Vamos ver mais. Os seus óculos habituais, os óculos que você já usava antes da cirurgia, pode ser usado? Pode, de maneira provisória, isso não vai trazer malefício nenhum, tá? Porque pode usar, não vai aparecer problema na cirurgia por causa disso ou alguma outra coisa, nada disso. Pode usar de maneira habitual, ele é uma proteçãozinha mecânica, né, para qualquer poeira, etc. Ou os óculos escuros. Então, esse, principalmente na primeira semana e na segunda semana, tá? Isso não vai trazer problema nenhum, pode usar de maneira habitual, de maneira improvisada. A gente vai falar de grau quando os dois olhos já estiverem operados e com estabilidade pós-operatória, já sem inflamação, e aí a gente consegue fazer as medidas e fazer um julgamento de grau, se essa for a expectativa do seu caso. Né? Tem pacientes que vão botar a lente que, dependendo da lente, talvez nem precise de óculos, né? Fica desconfortável sempre, então depende também da sua lente. Não usar lente de contato nesse olho operado, pelo menos aí no primeiro mês, a não ser que o seu médico recomende coisa diferente. Mas a gente evita ter contato na superfície do olho nesse período também. Então, provavelmente não vai nem ser necessário, tá? Lente de contato. Mesmo que seja lente de contato só colorida, lente de contato estéticas. A gente não usar também durante esse período. Outras coisas importantes de atividades diárias, né? Se vestir, a gente já falou do banho, andar pela casa, isso tudo não tem problema nenhum. Assistir televisão, o pessoal pergunta muito, isso também não tem problema nenhum. Pode assistir televisão, isso não vai trazer malefício, não vai trazer um problema quanto a isso, contanto que dê alguns intervalos aí de 20 minutos mais ou menos de assistir, dá um intervalozinho, faz alguma outra coisa e depois volta a assistir. Qualquer tipo de tela isso, tá? Televisão, celular, não vai ter problema usar, contanto que faça alguns intervalos. Hábitos alimentares os normais, habituais, né? Você já está acostumado no seu cardápio e não precisa ter mudança, evitar alguma coisa ou comer mais de outra coisa. O que comanda a sua alimentação são as doenças sistêmicas, a doença do corpo. Por exemplo, quem tem diabetes, a alimentação é conforme o controle do diabetes, né? É voltada para isso, não é por causa da cirurgia. Hipertensão, a mesma coisa, hipertensão arterial, não é por causa sim da cirurgia, mas por conta dos outros detalhes. Pela cirurgia em si, não há necessidade de fazer mudança no cardápio, no seu costume alimentar, não. Tá? Outra coisa importante, não fazer manipulação de animais. Você tem um pet, ou você tem alguns pacientes de zona rural, de fazenda, evitar a manipulação, se aproximar dos animais por pelo menos aí 15 a 30 dias. Tá? A gente evitar infecções. E plantas também. Quem gosta de mexer em planta, de fazer manutenção em planta, também evitar nesse período. Então, todos esses materiais vivos, né, biológicos, animais, plantas, ração, grãos, etc., evitar aí por um tempinho para a gente reduzir os riscos no pós-operatório. Posso voltar a andar de moto, dirigir carro. Pessoal, isso depende da sua visão. Tá? Então, como nos primeiros 15 dias, pelo menos, a gente tem uma instabilidade de visão, é perigoso você dirigir uma moto, dirigir um carro. Tá? Não é por causa do olho em si, mas por causa da percepção da pessoa. Então, evite nesses dias por conta dessas variações. Agora, se você vai de passageiro, já não tem tanto problema, contanto que você faça uma recomendação de segurança, né? Usar cinto de segurança, usar capacete, tá? E aí evitar esforço também, né? Quem está agarrado ali na moto no passageiro, evitar fazer esforço ali de sustentação ou de agarrar na outra pessoa, tem que ser as coisas muito, muito mais delicadas.
qualquer tipo de fumo aí, de cigarro ou não, outras coisas. Não, evitar, gente, evitar. Isso traz mais inflamação, isso traz risco de ter uma infecção. Não é recomendado de maneira nenhuma, todo período pós-operatório. Evitar isso ao máximo possível. E atividade física. Se você gosta de fazer uma caminhada, uma academia, ali nos primeiros 15 dias, talvez seja melhor evitar, tá bom? Isso inclui também atividade sexual também, tá? As pessoas também perguntam muito. Então, evitar aí pelo menos os primeiros 15 dias e aí seguir a recomendação do médico de acordo com sua recuperação. Então, isso pode ser estendido até um mês, principalmente atividades que exigem esforço físico, né? Como academia principalmente. Quando você for voltando, vai voltando com caminhadas mais leves e aí algo em torno de um mês deve voltar às atividades habituais, tá? Então, espero que tenha ajudado aí a esclarecer. Parabéns novamente por ter feito essa cirurgia. Atenção às recomendações, os retornos, às revisões. E é uma cirurgia com uma chance muito boa de dar tudo certo. E espero que com você também, né? As chances são muito boas e que sua recuperação também seja muito boa, tá? Grande abraço.